todo dia a mesma coisa aí na sua casa? Você pede pro seu filho guardar os brinquedos, para tomar banho, para não brigar com o irmão, para não brigar com o colega na escola e nada acontece? Parece até que o seu filho não te escuta, não é? E chega uma hora que a gente pensa, nossa, não tem outro jeito, só castigo, só gritando para ele me obedecer. Se você já sentiu assim, eu entendo você. E o vídeo de hoje é para te mostrar um caminho novo, uma coisa que realmente vai funcionar sem precisar gritar, sem punir ou mesmo ameaçar. E eu também vou te contar qual que é o pior castigo que existe e que pode mudar completamente o futuro emocional do seu filho. Então vem comigo. Eu sou a Michelle Botrel, neurocientista certificada no Canadá, bacharel em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia, especialista em comportamento infantil, mãe de 2 meninos e atualmente eu moro aqui no Canadá, onde eu continuo estudando sobre como melhor educar os nossos filhos. E antes de qualquer coisa, eu quero te acolher. Porque eu sei, castigar o filho não vem de maldade. A maioria das vezes vem de quê? Da exaustão, da frustração, do medo de estar errando e de não saber o que fazer. E a gente castiga porque a gente quer ensinar. Eu já fiz isso também. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que o castigo muitas vezes ensina o oposto do que você deseja. Antigamente, os castigos pareciam funcionar. Por quê? Porque as crianças eram educadas com base do medo. E o medo realmente gera obediência, mas uma obediência que não nasce do aprendizado, nasce da dor e da culpa. O problema é que quando o medo passa, o comportamento vai e volta. A criança não aprende a refletir sobre o que fez, ela só aprende a esconder e mentir sobre o erro. A neurociência mostra que quando uma criança é punida de forma dura, o cérebro dela entra em um modo de defesa. E nessa hora, ela não pensa no que fez, ela não entende a consequência, ela só quer se proteger. O sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, assume total controle do cérebro. E o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, moralidade, simplesmente, desliga. É como tentar ensinar alguém a nadar enquanto ela está se afogando. Não vai funcionar. E olha, quando isso se repete por muito tempo, a criança pode aprender 3 coisas perigosas. Ou ela vai se tornar submissa, com medo de errar, ou ela vai se tornar rebelde por raiva, ou ela vai se tornar fria emocionalmente, porque aprendeu que os sentimentos dela não são bem-vindos. E nenhuma dessas 3 formas é saudável para o seu filho. Além dos prejuízos desse tipo de educação, o que os castigos podem também causar, baixa autoestima, porque a criança começa a se ver como errada e não como alguém que errou em alguma atitude. Pode causar culpa excessiva e essa culpa, quando não é bem trabalhada, ela se transforma em ansiedade, medo de decepcionar e também pode causar dificuldade de autonomia, porque a criança passa a depender da autoridade do outro para se comportar bem. Ela não sabe desenvolver o próprio autocontrole, apenas obediência cega. E a longo prazo, muitos adultos que cresceram sendo punidos duramente relatam sentir dificuldade de confiar nas pessoas, bloqueios emocionais e até mesmo medo de expressar os seus sentimentos. Ou seja, castigo que parece resolver um problema a curto prazo pode criar feridas emocionais que duram para sempre. Mas antes de te mostrar o que fazer no lugar do castigo, deixa eu abrir um parênteses aqui para você super importante. Você já percebeu como está cada vez mais difícil manter uma criança saudável, focada e emocionalmente equilibrada no mundo que gira em torno de telas? E a psicologia confirma, saúde, foco, estabilidade emocional são os pilares do desenvolvimento infantil e essas telas estão destruindo cada um deles. E você sabe disso. Mas o que ninguém fala é o quanto é exaustivo tentar equilibrar tudo isso. E tirar as telas completamente é impossível. E a solução milagrosa que aparece por aí demora, não funciona e soa muito mais papo de vendedor do que algo que realmente muda a rotina da sua família. Se você já se sentiu frustrada por tentar de tudo e ainda ver o seu filho disperso, irritado, agitado, sem concentração, presta atenção agora no que eu vou te falar, porque existe um caminho mais simples, rápido e real para devolver o foco, saúde e equilíbrio emocional, mesmo com o uso das telas. E apresento para você o combo Ben Kids e Max Kids, 2 suplementos infantis 100% sem açúcar, sem lactose, sem glúten e com um gostinho docinho que as crianças simplesmente amam. Eles melhoram o foco, potencializam a memória, reduzem a ansiedade, nervosismo, aumenta a cooperação, devolvendo para o seu filho que o excesso de telas está tirando todos os dias. E o melhor, tudo com a aprovação da Anvisa, sem enrolação e com resultados que as mães de todo o Brasil já estão sentindo em casa. Durante a Black Friday, ao garantir 90 dias de pote, ou seja, 3 potes de cada suplemento, você ainda leva R$ 197 de desconto, o curso Mestre da Obediência, que já ajudou mais de 20 mil mães a transformarem o comportamento dos seus filhos e custa mais de R$ 400, frete grátis para todo o Brasil, mas atenção, essa condição é válida só até dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques. Não espere o seu filho se perder no mundo digital.
Garanta agora o combo Bem Kids mais o Max Kids e devolva o foco, a atenção, a calma e o equilíbrio que seu filho merece. Voltando ao nosso conteúdo. Se castigar não funciona, o que a gente faz então? Primeiro, substitua o medo por vínculo. Quando o seu filho se sente conectado, ele quer cooperar com você. Não é sobre autoridade, sim sobre relacionamento. Antes de corrigir, olhe nos olhos, encoste, nomeie o sentimento. Isso ativa o cérebro dele para um pertencimento e abre um canal de aprendizado. Segundo, transforma o erro em aprendizado. Se ele quebrou alguma coisa, envolva na reparação. Vamos limpar juntos? Isso ensina responsabilidade e empatia, não medo. Terceiro, use consequências lógicas e não punições emocionais. Se ele esqueceu o dever de casa, a consequência é conversar com o professor e não tirar o brinquedo favorito dele, porque não tem nada a ver. A consequência precisa estar ligada à ação. Isso que faz o cérebro associar causa e efeito. Elogie o esforço e não o resultado. Quando a criança percebe que ela é valorizada pelo progresso, ela cria motivação interna. E isso passa a fazer com que ela busque mais tentar e acertar. Agora, o pior castigo do mundo. Qual é o pior castigo do mundo? Não é tirar o videogame, nem deixar sem sobremesa. O pior castigo do mundo é o silêncio emocional. Quando o pai ou a mãe deixa de falar, deixa de olhar, ignora a criança. Esse tipo de afastamento fere o cérebro do seu filho de um jeito que ele nunca esquece. A rejeição emocional ativa a mesma área do cérebro ligada à dor física. Por isso, quando você estiver cansada e sem paciência, se afaste por alguns minutinhos para respirar, mas nunca, nunca, nunca use o silêncio como punição. Educar não é sobre fazer o seu filho sentir medo de errar, é sobre ensinar para ele que pode errar e ainda assim será amado, porque o erro é uma chance da gente aprender. No final das contas, o que muda mesmo o comportamento não é castigo, é a conexão entre vocês. Esse vídeo te ajudou? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta do canal, dá um like, se inscreva, compartilha, eu te vejo no próximo vídeo.